Olá, meu nome é Carla, sou aluna de iniciação científica da coleção de vetores de Trypanosomatídeos da Fiocruz Minas e hoje vou apresentar um trabalho intitulado Arquitetura do Sistema Visual de 6 espécies de triatomínio encontrados em diferentes ecótopos naturais. Os triatomínios são insetos vetores do Trypanosoma cruzi, agente causador da doença de Chagas, e seu sistema visual é formado por um par de olhos compostos, o qual podemos observar nessa primeira imagem, que é uma imagem dorsal da cabeça do inseto. Esses olhos são constituídos por diversos omatídeos, tendo como função a formação da imagem e a percepção de luminosidade. Na sua fase adulta, eles também apresentam um par de ocelos, que tem como função a percepção da luminosidade. A visão dos triatomíneos é morfologicamente e fisiologicamente bem adaptada à vida crepuscular. Nesse sentido, eles evitam ambientes iluminados. Entretanto, fontes de luz artificiais provenientes de habitações humanas atraem esses insetos para dentro das residências durante a noite. Em relação ao ecótopo ocupado pelos triatomíneos, tudo indica que foram responsáveis pela deriva genética para as grandes linhagens na subfamília, dividindo primeiramente em um ramo de espécies arbóreas, que é formado por espécies do gênero Rhodnus, e 2 ramos de espécies terrestres, um formado por espécies do gênero Triatoma, que está associado a complexos rochosos, e outro formado por espécies do gênero Panstrongylus, que está associado a buracos de animais. É importante destacar aqui que há exceções dentro desses ramos. Por exemplo, Rhodnus domesticus, que é uma espécie que habita bromélias e buracos de animais. Também é um controverso o paradigma de que os triatomíneos deixam seus abrigos escuros e forrageiam em busca de alimento apenas durante a noite. Relatos de campo atestam que Triatoma brasiliensis é uma espécie que se expõe durante horas do dia em busca de alimento. Com isso, temos aqui um mapa mostrando o índice de insolação anual no Brasil, no qual podemos observar que varia de acordo com as regiões. Por exemplo, a região amazônica varia de 4 para 5, enquanto o Nordeste varia de 6 para 8. Assim, por meio desse estudo será avaliado se a arquitetura das estruturas visuais dos triatomíneos guarda maiores similaridades entre espécies que compartilham os mesmos ecótopos quando comparadas às espécies filogeneticamente relacionadas. Diante disso, temos como objetivo geral caracterizar a arquitetura do sistema visual de espécies de triatomíneos encontrados em diferentes ecótopos naturais e, como objetivos específicos, descrever o tamanho corporal de espécies de triatomíneos pertencentes ao gênero Rhodnus e Triatoma, avaliar a morfologia dos ocelos e correlacionar o tamanho corporal e medida dos ocelos, levando em consideração os diferentes sexos. Com isso, selecionamos espécies que estão depositadas na COVET, que é a coleção de vetores de Trypanosomatídeos da Fiocruz Minas, e são elas Triatomifestus, que tem suas populações silvestres, arborícolas e rupestres encontradas na Bolívia. Também selecionamos Triatoma brasiliensis, que é uma espécie frequentemente domiciliada, e no ambiente silvestre pode ser encontradas entre ou sobre pedras associadas a roedores, a qual podemos observar aqui em verde no mapa na região norte, ou seja, na Caatinga. Também selecionamos Rhodnus pictipus, que é uma espécie silvestre encontrada principalmente em palmeiras, e podemos observá-la aqui em azul no mapa na região amazônica. Outra espécie selecionada foi Rhodnus domesticus, que é uma espécie encontrada em bromélias, ninhos de roedores, refúgios de marsupiais, ocos de árvores e também em palmeiras, a qual podemos observar aqui em vermelho no mapa na região sul e sudeste, onde predomina o bioma de Mata Atlântica. Outra espécie foi Rhodnus nasutus, que é uma espécie silvestre e eventualmente encontrada em domicílios. Podemos observá-la aqui em amarelo no mapa na região nordeste do país, onde predomina a caatinga. E por último, selecionamos Triatoma vitíceps, que é uma espécie silvestre encontrada em refúgio de marsupiais e roedores e está associada à Mata Atlântica. Assim,
foram realizadas fotos dos espécimes e a partir dessa foto foi medida a distância do ápice do clípio até o último urotergito abdominal. E para cada espécime usada, foram tomadas fotos dos ocelos esquerdos sobre o aumento da objetiva de uma vez e posteriormente foi medida sua área. Essas fotos foram obtidas pelo estereomicroscópio Leica, que foi o modelo M205C. E para avaliar a correlação do tamanho corporal com os ocelos dos insetos, utilizou-se o teste de correlação de Spearman com p-valor menor que 0,05. Na interpretação dessa correlação, quando R for igual a zero, não há relação entre as variáveis. Agora, se R for positiva, há uma tendência de uma variável aumentar à medida que a outra aumenta. Mas, se R for negativo, há uma tendência de uma aumentar enquanto a outra diminui. Ou seja, se o R for positivo, quanto maior o tamanho corporal, maior será o ocelo. Agora, se R for negativo, quanto maior o tamanho corporal, menor será o ocelo. Agora, já falando um pouco sobre resultados, temos aqui a correlação entre o tamanho corporal e ocelo de diferentes espécimes de diferentes sexos entre Atomo brasiliensis, no qual observamos no eixo X o tamanho corporal e no eixo Y o tamanho celular. E aqui podemos observar que nas fêmeas há uma correlação positiva, ou seja, quanto maior o tamanho corporal, maior o tamanho celular entre Atomo brasiliensis, e nos machos também há essa correlação, mas ela não é tão visível assim. Já entre Atomo e Festas, também temos uma correlação positiva nas fêmeas e uma correlação positiva nos machos. Entretanto, nos machos também, mais uma vez, ela não é tão visível assim. Já aqui, podemos observar essa correlação entre o tamanho corporal e a área do ocelo em Rhodgers pictips, no qual, no primeiro gráfico, podemos perceber que há uma correlação positiva nas fêmeas, e no segundo gráfico, notamos que também há uma correlação positiva nos machos, entretanto, mais uma vez, não é tão notável assim. Já aqui, temos essa correlação em Rhodgers domésticos, no qual, no primeiro gráfico, podemos observar que nas fêmeas há uma correlação negativa, ou seja, quanto maior o tamanho corporal, menor o tamanho celular, e nos machos não teve correlação nenhuma. Agora aqui podemos observar a correlação em Rhodgers adultos, no qual nas fêmeas podemos notar que não tem uma correlação tão significativa assim, e nos machos não há correlação nenhuma. E já aqui podemos observar entre Atomo vitíceps, no qual nas fêmeas temos uma correlação positiva e nos machos essa correlação não é tão significante assim. E já chegando ao fim, podemos concluir que, independente do sexo, há uma correlação positiva entre o tamanho do corpo e a área ocelar entre Atomo brasiliensis, Triatoma festas e Rhodgers pictips, sendo que essa correlação foi mais expressiva nas fêmeas dessas espécies. Para Rhodgers adultos, foi observado que não há correlação nenhuma, tanto nos machos quanto nas fêmeas. Para Triatoma vitíceps, foi observado que os machos não têm correlação nenhuma também. Já para Rhodgers domésticos, foi observada uma correlação negativa em fêmeas e nenhum tipo de correlação entre as medidas para os machos. Diante de tudo isso, temos como perspectiva ampliar a caracterização da arquitetura do sistema visual de espécies de tritomíneos, aumentando a linha amostral, acrescentando outras espécies de tritomíneos nos estudos e analisando a morfologia dos olhos compostos das espécies. Aqui temos as bibliografias utilizadas e muito obrigada. Finalizamos aqui.